essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite na sua casa. Poder, meu Deus, ministrar, Senhor, a tua palavra, que é um prazer, meu Pai, muito grande. Mas eu quero me colocar mais uma vez à sua disposição e dizer que o Espírito Santo, o Senhor, venha crescer e que somente eu venha diminuir, meu Pai, nesta noite. Tudo aqui seja, meu Deus, para o teu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Que esta palavra, Senhor, vá de encontro com a nossa necessidade, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, meu Pai, com a tua igreja, mas fala, Senhor, também comigo, que sou, meu Pai, o ministro, o pregador dessa noite, porque nós precisamos ouvir a sua palavra para que a nossa fé seja aumentada. Então, nesta noite, aumente a nossa fé, nos cura, nos livra, nos liberta, mas também nos abençoa, em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diz... Amém. Queridos, então eu creio que todo mundo já encontrou aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: aquele que pensa estar em pé, cuide ou cuidado para que não... Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não... caia. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. A gente vai ler aqui mais alguns versículos da Bíblia Sagrada. E se você não tem Bíblia, não quiser achar aí, não tem problema. Sempre é colocado aqui no telão para que a gente possa acompanhar e a gente não estar perdido no meio do caminho. Queridos, versículo da palavra do Senhor, muito conhecida no meio do povo de Deus. Esse versículo ele se dá no momento que o povo de Deus estava se envolvendo com muitas e muitas coisas do mundo, e a gente sabe que o nosso Deus, ele sempre nos orienta, ou ele sempre vai nos orientar, a gente não se misturar com as coisas do mundo. Então o povo naquele momento estava envolvido com muitas coisas, com idolatria, com relacionamento sexual ilícito. Então essa história ela vai se discorrendo e chega aqui no versículo 12, onde eu quero que a gente comece a entender nesta noite, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu, quando estava preparando esta pregação, durante esta semana, veio esse versículo no meu coração, e eu estive pensando... Há um tempo atrás, eu não me lembro quem veio pregar aqui na igreja, e eu não sei se foi eu mesmo, faz muito tempo, que foi colocado um vídeo aqui no telão. E esse vídeo é de uma pessoa, né, que está em uma corrida, e de repente aquela pessoa, ela cai, mas ela se levanta no meio da corrida, os outros continuam a uma distância muito grande na frente dela, se eu não me engano acho que é uma mulher. Ela se levanta, ela continua correndo, uma corrida de 1.500 metros, se eu não me engano, e ela consegue ainda chegar na frente das pessoas que estavam naquela corrida com ela. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, eu quero começar dizendo para mim e para você, nesta noite, que Deus ele pensa, e Deus ele quer a mesma coisa de mim e também de você. Que muitas vezes na corrida do dia a dia, quando você cair ou quando eu cair, quando nós tropeçarmos no meio do caminho, que nós não venhamos parar, que nós não venhamos desistir, mas que a gente se levante, se coloque de pé, se posicione e continue a carreira em direção a Jesus, o Cristo. Amém, queridos? Então, quando a gente vai para a mídia nos últimos dias, a gente tem conversado aqui com a liderança desta igreja, e infelizmente nós temos visto, queridos, muitas pessoas, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que estão caindo ou que caíram. Então, na verdade, esta pregação aqui, ela não é para julgar ninguém. Esta pregação nesta noite não é para poder acusar alguém. Esta pregação nesta noite é para que eu e você, nós possamos entender que quando eu cair ou quando você cair, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar de pé e a gente continuar a carreira em direção a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Porque é uma ordem, né? Primeiramente foi dada uma ordem. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Aquele que está na presença do Senhor, cuidado para você não se desviar dos caminhos do Senhor. Aquele que está vindo na igreja, aquele que está congregando, aquele que está em comunhão, aquele que está buscando estar diante do Senhor, queridos, cuidado para você não se afastar. Porque depois que a gente afasta dos caminhos do Senhor, é difícil a gente retornar. É difícil. Não é fácil. E muitas vezes o que acontece, o homem de Deus acerta a vida inteira. A mulher de Deus acerta a vida inteira,
Mas quando você leva um tropeço, ou quando você cai, muitas vezes são muitos dedos que ficam apontando o erro do irmão. Aquilo que aconteceu na vida do irmão. Mas é uma orientação bíblica. Se você está de pé hoje, se nós estamos de pé hoje, cuide para você não cair. Cuide para você não se desviar dos caminhos do Senhor. Cuide. Quem está me entendendo, diga amém. Eu sei que é um silêncio muito grande, mas é algo, muito poderoso. É algo gigante. Olha só, a visita dos beija-flores. Olha que bênção de Deus. Amém, queridos? Então aquele que está de pé, cuide para não cair. Você que está firme na igreja, você que está congregando, você que está... Meu irmão, cuide para não cair. Eu estava na minha sala agora ali, conversando um pouco antes de eu estar aqui ministrando e pregando a palavra do Senhor. É uma pena, é uma judiação. Pessoas que estão vindo para a igreja agora, pessoas que vieram aqui, nós impusemos as mãos, nós oramos por elas. Pessoas caíram aqui endemoniadas, foram livres, foram libertas. E quando eu pergunto, querido, querida, você vai vir na igreja hoje? Pastor, eu não vou vir. Mas por que você não vem? Pastor, estava tudo pronto, pastor, para a gente poder sair e para ir para a igreja, mas o meu marido falou que não ia. Eu também fiquei sem força, já fiquei brava com ele, eu já briguei com ele, nós já discutimos. Quem está me entendendo, diga amém. Aquele que está de pé, cuide, queridos, para não cair. A salvação, meus queridos, ela é individual. Muitas vezes você está esperando a tua esposa mudar de vida, você está esperando o teu marido mudar de vida, mas a salvação, ela é individual. É você que tem que cuidar da tua salvação, é você que tem que ter intimidade com o Senhor. E muitas vezes nós queremos que a outra pessoa mude para que a gente venha vir na igreja, para que a gente não desanime. Ei, deixa eu dizer para você, o autor e consumador da tua vida e da tua fé se chama Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Ele que subiu na cruz por você, é Ele que morreu por mim e por você. Não foi a tua mulher que subiu, não foi o teu marido que subiu. Então não deixe de vir para a igreja por causa da sua esposa e também por causa do seu marido, porque isso não é desculpa. No último dia, queridos, quando nós chegarmos diante do Senhor, o que nós vamos dizer diante do Senhor? Senhor, eu não tive força. Não, eu deixei escrito para vocês, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ah, Senhor, mas a luta é muito difícil. Mas é muito grande, Senhor, a luta, mas a dificuldade é muito grande. Versículo 13 do mesmo capítulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse o quê? Repita comigo, o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais o quê? Suportar. Repita comigo, suportar. Então, queridos, vai chegar o dia, vai chegar o momento, vai chegar a hora que nós vamos estar diante de Cristo, nós vamos estar diante de Deus no juízo final, e a gente vai querer arrumar algumas desculpas, algumas coisas, mas deixa eu dizer para você, não tem desculpa. Queridos, não tem desculpa, não tem o que a gente inventar para Jesus, para dizer, Senhor, eu não vim, eu não fui, eu não mudei, eu não me transformei, por isso e por isso, não tem desculpa. Porque ele está dizendo que sim, a peleja vai vir, a dificuldade vai chegar, mas junto com a dificuldade, ele também envia a solução para o problema, ele envia a solução para aquela luta, para aquela enfermidade, para aquela doença, ele envia a solução. E muitas vezes, queridos, nós paramos, nós desistimos, nós não nos mantemos de pé, sabe por quê? Porque muitas vezes, querido, me perdoem pelo que eu vou dizer nessa noite, nós não queremos passar por isso aqui de prova, nós não queremos passar por isso aqui de luta, porque nós estamos acostumados com a velocidade de informação. Você manda um zap daqui, o seu parente que está lá nos Estados Unidos já recebe lá, embora deve ter pouco parente nos Estados Unidos agora, né, queridos? Está voltando todo mundo aí, mas deixa Deus fazer, deixa Deus tratar.
da maneira dele, do jeito dele. Aqueles que estão ficando lá, que sejam abençoados, e aqueles que estão voltando para o Brasil, que sejam abençoados também. Quem está me entendendo, diga amém. Ah, não, mas é o Donald Trump que está fazendo, mas é ele que tem o poder. Ele não tem o poder quem tem é Jesus Cristo, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Mas muitas vezes nós ficamos olhando para o homem, nós ficamos olhando para os governantes, nós ficamos olhando para os pastores, nós ficamos olhando para a dificuldade, e nós nos esquecemos e nós caímos. Mas nessa noite é noite de você se colocar de pé. É noite de nós nos levantarmos de novo e crermos que o nosso Deus é aquele que tem o controle, é aquele que comanda tudo, é aquele que vê tudo, é aquele que sabe de tudo e é aquele que pode tudo. Mas pastor, é muito difícil, pastor, a luta. Eu sei que é difícil, eu já disse isso. Quando a gente vem para a Bíblia, quando a gente vem para a palavra do Senhor, a gente vê homens que têm o nome escrito na Bíblia, mas que também caíram. Alguns deu tempo de se levantar, alguns não teve tempo, não teve mais jeito, não teve condição. Então, queridos, o meu convite, a minha fala, o meu conselho para você nessa noite é que nós não venhamos nos arriscar. Olha, eu sei que estou indo para o caminho errado, mas lá na frente eu peço perdão, lá na frente eu me arrependo, lá na frente eu peço desculpa. Não, se você está de pé, se mantenha de pé. Se você está de pé, se mantenha firme, meu querido. Não vacile, não brinque não, porque muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes não dá tempo. Coloca para mim no telão, por favor, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Aquele que está de pé, cuide para que não... Me ajude a pregar. Olha lá. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao próximo. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem a Abel e a sua oferta. Vamos lá? Mas não acolheu Caim a sua oferta. Por isso Caim ficou o quê? E ficou com o semblante o quê? Aí, ó, aos mimimi. Continua lá. Então o Senhor perguntou a Caim: por que iraste? E por que estás com o semblante abatido? Próximo. Se procederes bem, não restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à tua porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves o quê? Dominá-lo. Tu deves dominá-lo. Porque muitas vezes quando a gente olha para esse versículo, dizendo que aquele que está de pé, cuide para não caia, a gente vê na nossa mente o quê? Primeiramente o quê? O pecado. Primeiramente a dificuldade de sermos o quê? Fiéis ao Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que o pecado, que o coração irado, que aquele coraçãozinho peludinho, que aquele coraçãozinho cheio de mimimi, quem tem que governar, quem tem que cuidar, quem tem que, combater isso, não é Deus, mas sou eu e é você, somos nós. Ele tinha a opção, ele poderia, queridos, ter escolhido não se levantar e não se irar contra o irmão e automaticamente contra o nosso Deus. Mas ele se deixou levar. Ele se deixou se influenciar por isso. E quantas pessoas hoje, quantos de nós hoje não estamos, queridos, nos permitindo nos influenciarmos por coisas tão pequenas. Por coisas tão pequenas. Eu e a pastora Márcia estamos aí numa bateria, de aconselhamento familiar, que está dando até gosto de ver. Todos os casais da igreja estão passando aí, por um aconselhamento familiar. Amém? Estão passando aí por um treinamento. Então você, casal, que está aqui nesta noite, se você ainda não falou comigo e a pastora, já corre logo, tá? Encerramos hoje aí uma bateria de, alguns casais que estavam já escalados para poder conversar com a gente. Você que não deu o teu nome, por favor, entra no meu zap aí. Pastor, que dia que o senhor pode? Eu posso tal dia, tal hora. Nós vamos nos organizarmos e a gente vai atender você. Não vai escapar ninguém, vai passar todo mundo por aquela salinha ali e nós vamos conversar. E a gente tem visto o quê? Que muitas vezes um problema tão pequeno,
Um problema tão infantil entre casais está gerando um problema tão grande. Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes coisa tão pequena, queridos, está gerando um desconforto muito grande. Mas por quê? Porque o nosso coração, ele é piludinho. Nós estamos de pé, mas de vez em quando né? A Bíblia fala sobre o joio e o trigo. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que o joio e o trigo, lógico que eles estão juntos, a Bíblia fala disso. Quando vem a tempestade, quando vem o vento, aquele vento forte, bate no meio assim da plantação de trigo, o trigo, quando vem o vento, ele se deita. O joio não, ele quer ficar de pé, porque ele é rígido e ele não consegue se dobrar. Mas vem o vento e quebra o joio. Quem está me entendendo, diga amém. Você é trigo. Você é trigo. Se vier o vento, se vier a tempestade, se dobre sim, diante de Deus. Porque quando passa a tempestade, vem o sol de novo, e o trigo começa a se levantar, o trigo começa a se colocar de pé de novo. Mas o joio não, porque ele foi quebrado pelo vento. O que significa isso? Resiliência. Aquele que vem o vento, vem a tempestade, ele se dobra para onde o vento vai. Mas ele não vai junto com o vento. Quem está me entendendo, diga amém. Ele apenas se dobra em direção ao lado que o vento está, mas não sai do lugar, porque o vento não leva. O vento apenas passa. O vento passou, ele volta para a posição que ele deveria estar. Então, se Deus está dizendo que ele vai capacitar, que ele vai enviar socorro, que ele vai enviar auxílio, ele vai te socorrer. Ele vai te abençoar. Então nós acabamos de ver que, um dos homens da Bíblia, Caim, ele poderia ter rejeitado aquilo que estava no coração dele. Ele poderia sim ter se mantido de pé, mas preferiu ser igual, o joio. Foi, até que se quebrou e não teve mais como voltar para a posição pela qual Deus quer que você e eu estejamos. Mas um homem da Bíblia que estava de pé, estava na mídia, era o cara, mas acabou caindo. 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5. 2 Samuel, capítulo 11. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou onde? Ficou em Jerusalém, porque os reis tinham que estar na guerra. Já começou errado. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito o quê? O rolo aí, é o problema aí. Davi perguntou, quem era aquela mulher? Disseram-lhe, ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Próximo. Então Davi fez o quê? Mandou buscá-la. E ela foi até ele e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para a sua casa e vamos parar por aí. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia está nos dizendo que aquele que está de pé é para tomar cuidado para não cair. Aí eu pergunto para você, Davi tomou cuidado, sim ou não? Não, Davi não tomou cuidado. Davi não tomou cuidado, ele abusou. Ele viu, olhou, gostou, mandou chamar, Queridos, muitas vezes o pecado ele vai entrar na minha vida e na tua vida, e é assim que acontece, pelos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos do ser humano? Quem sabe? Cadê o pessoal bom de escola aí? Qual que é? Fala aí, 1. Audição, visão, olfato, tato e o quê? Paladar. Queridos, foi o que aconteceu com Davi. Ele viu, observou, gostou, mandou chamar, botou a mão, botou na boca e
Quem está me entendendo, diga amém. Ei, queridos, tome cuidado para onde você tem olhado. Tome cuidado onde você tem colocado a sua mão. Tome cuidado com aquilo que você tem cheirado. Olha só como que é. Tome cuidado com aquilo que você tem ouvido. Tome cuidado com aquilo que você tem colocado na sua boca. E quando eu digo boca, agora, eu não estou falando nem daquilo que você está comendo, mas daquilo que está saindo da sua boca. Cuidado com aquilo que está saindo da tua boca. Porque da mesma boca não pode sair bênção e não pode sair maldição. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é água salgada ou é água doce que está jorrando desta fonte. Por isso, meus queridos, muito cuidado. Muito cuidado. E os homens que caíram aqui, os homens que acabaram se desviando dos caminhos do Senhor, eram homens valentes, homens poderosos, homens que muitas vezes eram acima de qualquer suspeita. Tem um outro homem da Bíblia, na verdade ele não caiu, mas o medo, né? O medo, eu sempre gosto dessa passagem da palavra do Senhor. Vai o homem de Deus e, né, contra aquela esposa lá meu Deus, fugiu agora. Eu vou lembrar, vamos lá. Dos 450 profetas de Baal. Jezabel. Vai o profeta e vence, lutando contra 450 homens, que também eram feiticeiros, macumbeiros e isso e aquilo. Ele venceu aquela batalha, ele venceu aquela luta, mas o mesmo homem que venceu no final 850 profetas de Baal e também do poste ídolo chamado Azerá. Ele foge de uma mulher, porque ele ouviu alguma coisa que deixou ele com medo. Mas dentro de pouco tempo, aquele homem estava de pé, ele estava forte, ele estava fortalecido, ele estava com coragem, podia vir quem viesse, que ele estava a fim de vencer todo mundo, ele estava crendo, ele estava acreditando, ele estava confiando. Mas quando chega Jezabel, ele fala assim, fala para ele que amanhã, nesse mesmo horário, ele não mais vai estar vivo, porque eu vou mandar matar ele. Ele ouviu aquilo entrou no coração e ele fugiu, a Bíblia diz. Aquele que está de pé, continue de pé. Aquele que tem a certeza da salvação, continue na certeza, queridos, da salvação. Continue. Não fuja. Não fuja. Por isso que nós temos insistido aqui, queridos, o quê? Segunda-feira, estudo bíblico na igreja. Terça-feira, oração aqui na igreja. Queridos, é esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que nos mantém de pé. É oração, é palavra, porque não tem como eu ser alimentado pela palavra se eu não ouvir a palavra. Não tem como eu ser alimentado pela palavra de Deus se eu não estudo a palavra, se eu não leio a palavra. Pastor, mas eu não consigo ler, eu tenho dificuldade. Ô abençoado, ô abençoada, vem no estudo bíblico aqui. Você não precisa nem ler, é só você ouvir o que vai ser ensinado aqui. Pastor, mas eu não consigo orar na minha casa. Vem para cá na terça-feira, que você consegue orar. É 1 hora, é tão pouco tempo, mas que faz uma diferença gigantesca, na tua vida. Muitas vezes, queridos, um milagre tem acontecido aqui nesse lugar, e você não fica sabendo, e nós vamos ter aqui nesse ano, em nome de Jesus, o culto do testemunho. Não sei se vai ser na ceia, nós vamos trazer sempre aqui nos cultos aqui, 1 ou 2 pessoas, para poder dar o quê? O testemunho daquilo que elas estão recebendo. Eu acabei de chegar hoje aqui, uma pessoa veio falar comigo, pastor, domingo passado, a hora que chamou todo mundo aqui na frente. Presta atenção, pastores. Presta atenção. Fui chamado aqui na frente, alguém botou a mão em mim, alguém orou por mim. Eu estava com uma agulhada muito forte, assim, que subia da perna, assim, pela barriga. Já fazia alguns dias. Eu vim aqui na frente, pastor, oraram por mim, colocaram a mão sobre a minha cabeça, ministraram sobre a minha vida. Pastor, quando eu voltei daqui para lá, eu não tinha mais dor nenhuma. Amém, queridos? Aquele que está de pé, cuide para não cair. Mas sabe o que ela me disse? Pastor, só que é o seguinte,
eu fiquei com vergonha, eu não queria ir lá na frente. Aí tinha uma outra irmã que estava sentada do meu lado, e essa irmã tinha dificuldade para andar. Falou, irmã, me leva lá na frente, vamos comigo. Olha a maneira que Deus trabalha. Olha a maneira que Deus trabalha. Deus envia alguém do seu lado para poder, com dificuldade de caminhar, para você poder trazer a pessoa. Você estava achando que você estava trazendo a pessoa aqui. A pessoa veio aqui meio com problema, com dificuldade, voltou com problema. Mas ela, que precisava também de uma cura, mas estava com vergonha de vir aqui, voltou curada para o seu lugar. Queridos, é tempo da igreja de Jesus, é tempo da igreja de Deus, é tempo de nós nos posicionarmos, querido. Vamos nos posicionar. Vamos, sabe, eu ouvi a pastora, né, que fez a abertura do culto aqui, algumas pessoas reclamando do mês de janeiro, né, que parecia que o mês de janeiro não ia passar, e isso e aquilo. Já passou, estamos no dia 2 de fevereiro, fevereiro vai passar também, daqui a pouco estaremos já de novo em, né, final do ano outra vez, Natal, Ano Novo, se Deus nos der vida e saúde para chegar lá. Se não estivermos aqui, estaremos com Jesus na glória. Amém, queridos? Mas a igreja de Deus, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos, sabe, continuar caminhando, né? Tem mais aí um outro homem e uma outra mulher da Bíblia, a gente vai ler também, que tinham tudo para ser abençoados. Eles já eram abençoados, eles já tinham a bênção de Deus. E é outra coisa que muitas vezes tem acontecido no nosso meio. Coloca para mim, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Você pode acompanhar no telão aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E ficou com uma parte do valor. E a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isto no coração? Não mentistes aos homens, mas a quem? A Deus. Próximo. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Queridos, até aí, tá bom. Eu tenho certeza que a maioria, ou todos nós, já conhecemos essa história, esta passagem da palavra do Senhor. Os discípulos viram então aí a obra de Deus crescendo, e crescendo, e crescendo, e é o que vai acontecer esse ano 2025, a obra do Senhor ela vai crescer, e ela vai continuar crescendo, e alcançando vidas, e famílias, e lares nessa cidade, em nome de Jesus, amém, povo de Deus? Então naquele tempo também era assim, os discípulos pregando, visitando, e a obra de Deus estava crescendo, e precisava do quê? Como o Rodrigo falou hoje aqui, né? Para a glória de Deus, estamos ajudando missionários na Bolívia, estamos ajudando missionários na África. Por que que a igreja aqui, Novo Tempo, consegue fazer isso? Porque vocês têm dizimado, vocês têm ofertado, então a oferta consegue alcançar missionários na África. Olha só que maravilha, olha só que bênção. Então naquele tempo, queridos, era a mesma coisa. Então alguns irmãos, sentindo no coração naquele tempo, começaram a vender algumas propriedades, algumas coisas, e elas pegavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, que também era da Novo Tempo, presta atenção. Ananias e Safira, Marcão, que também frequentava a Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo Cristiano. Faz tempo, hein? Glória a Deus por isso. Ananias e Safira, vendo que alguns irmãos começaram a vender algumas propriedades, o que eles fizeram? Venderam também um terreno lá no Jequitibás. Pegou o dinheiro, que era para poder trazer para a obra do Senhor, metade guardaram e metade trouxeram. Mas por que que eles fizeram isso, queridos? Para poder se aparecer, para poder se mostrar para o pastor da igreja,
que eles também tinham o coração para a obra do Senhor, que eles não eram avarentos e tal, e isso e aquilo, mas a Bíblia está dizendo que eles mentiram ao Espírito Santo, eles mentiram para Deus, porque na verdade venderam por um valor muito maior, mas trouxe uma quantidade, dizendo que tinham vendido o terreno por aquele valor. E Pedro pergunta a Ananias, mas espera aí, o terreno já era seu. Quando você vendeu, o dinheiro continuou sendo seu. Por que você está dizendo que vendeu por tanto, mas na verdade não foi? Por que você está mentindo? Ei, queridos, e infelizmente isso hoje ainda a gente vê no meio do povo de Deus. A gente ainda vê isso no meio da igreja, pessoas que estão de pé, pessoas que estão seguindo o caminho, pessoas que estão com Jesus, pessoas que estão fazendo a obra, porque eles estavam fazendo. Eles eram da igreja, Ananias e Safira estavam no meio da igreja, eles estavam no meio do povo de Deus, mas o que eles quiseram? Eu não vou perder, eu não vou ser menos do que a Selma, eu não vou ser menos do que, não vou ser menos, eu vou ser igual, eu também preciso me mostrar. Quem está me entendendo, diga amém. Deus não precisa daquilo que você pode mostrar. Deus precisa, sabe do quê? Daquilo que você não pôde fazer na cruz do Calvário, que é subir naquela cruz e dar a sua vida por você mesmo. O preço já foi pago. Já foi pago o preço, queridos. Então nós não precisamos querer nos mostrar e querer aparecer. Não, precisamos simplesmente o quê? Continuarmos de pé, seguindo Jesus, ouvindo aquilo que a Bíblia diz sobre Ele. O que nós não podemos é querer, queridos, fazer de mentira aquilo que você não é, aquilo que você não pode, né? Chegar aonde você sabe que não pode, você sabe que não consegue, mas não, poxa, se o outro está pregando, eu quero pregar. Mas se tem alguém louvando aqui em cima, eu também quero louvar. Mas muitas das vezes, queridos, nós queremos vender o terreno, nós queremos vender por o dobro do preço, trazer a metade e dizer que nós vendemos pelo valor total. Mas ninguém, ou muito pouca gente, muitas poucas pessoas querem varrer o salão da igreja, quer lavar os banheiros da igreja, quer vir consertar um vitrô, consertar uma porta. Muitas poucas pessoas. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? É para que você que está de pé, cuide para que você não venha cair, cuide para que você não venha se desviar dos caminhos do Senhor. Ananias e Safira não precisavam ter perdido a vida, queridos, em função disso. Eles não precisavam ter perdido a vida. E muitas vezes nós também temos perdido tantas coisas diante do nosso Deus, porque nós queremos nos mostrar. Mas tem que ser diferente. Que Ele cresça e que eu... Que Ele cresça e que eu... Essa é a matemática do Senhor. Que Ele venha crescer e que nós venhamos nos diminuirmos. Temos visto aí, alguns irmãos vindo para o ministério, reuniões aí, que sempre no começo do ano é assim, chamando todo mundo, conversando, alinhando ali algumas coisas, pessoas que não estavam trabalhando no ministério, estão vindo para o ministério para poder trabalhar, e nós temos ensinado, nós temos dito isso. Muitas vezes o cara era cooperador, passou a diácono. O cara era diácono, passou a presbítero. A impressão, na lógica humana, estamos o quê? Crescendo, estamos subindo. Não. É o contrário. No reino de Deus, no trabalho da obra de Deus, quanto mais você sobe, mais você desce. Mais você precisa ter o coração de servo, porque aquele que nos ensinou, aquele que nos ensina, aquele que nós precisamos olhar para Ele todo dia, chamado Jesus Cristo, Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para... É Jesus que disse isso. E porque conosco, muitas vezes, nosso coração sobe um pensamento, sobe, a soberba. Pise na cabeça da soberba. Não sejam soberbos, não sejam convencidos, mas sejam servos do Deus Altíssimo. Sejam servos do Senhor, para que nós possamos, para a glória do nome de Jesus Cristo, sermos servidos no dia da última ceia, que vai acontecer na Canaã celestial. Então, nesse dia, embora Jesus, Ele já nos serviu com a própria vida dEle. Queridos, e na Bíblia tem muito mais história de outros homens que estavam de pé,
que eram referências, que vieram nessa terra para poder fazer a diferença, que Deus enviou nessa terra para poder cuidar do povo, para poder gerar salvação. Você quer um outro homem que também passou por essa terra, que veio já com uma missão nessa terra, mas acabou caindo, acabou se desviando? Sansão. É a mesma coisa. Sansão tinha uma missão. Ele não poderia ter se misturado com aquele povo, mas ele acabou se misturando, queridos. E muitas vezes, irmãos, a gente olha para esta passagem bíblica hoje, a gente olha para Davi, a gente olha para Sansão, e a gente acha que isso não acontece mais hoje. Mas infelizmente isso, queridos, eu quero exortar a igreja, é uma das coisas que mais tem acontecido hoje. É uma das coisas que mais tem tirado o homem de Deus e a mulher de Deus da presença do Senhor. É quando a gente acredita que nós somos super-homens, super-mulheres, que a gente não acontece, que a gente está acima de qualquer suspeita, que nós estamos acima de todo o clero, e aí acaba dando ruim, aí acaba dando errado. E quando a gente olha para a palavra de Deus ali, Sansão, dia após dia, brincando com aquilo que ele carregava. Sansão carregava algo de Deus dentro dele. Sansão, ele já veio a esse mundo com uma marca de Deus sobre a vida dele. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Você também tem uma marca que você carrega. Você também tem algo de Deus que está dentro de você e que você carrega, mas a gente entende que a partir do momento que Sansão revela o segredo dele, ele tem os cabelos cortados, a Bíblia diz que ele perdeu o quê? Ele perdeu a força. Por que que ele perdeu a força? A força era dele? Não, a força vinha de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos impede de permanecermos de pé. O pecado nos impede, queridos, de permanecermos de pé. E é bom nós entendermos isso. Nós precisamos sabermos disso. É muito bom quando a gente vem aqui, a gente ouve uma palavra que o ano 2025 vai ficar pequeno para você, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ser abençoado, que você vai namorar, que você vai casar, que você vai conquistar. Isso é maravilhoso. Mas não adianta você crescer somente na área financeira, não adianta você crescer somente em coisas humanas. O que é mais importante que eu e você, que nós venhamos crescer, são nas coisas espirituais. Coisas humanas não conseguem te manter de pé, mas coisas espirituais, sabe o que acontece? Se você está caído, aquilo que é espiritual te coloca de pé e você vence. É isso que nós precisamos entender, é dessa forma que nós precisamos crer, e é isso que nós precisamos enxergar, queridos, que Deus tem e Ele está no controle de todas as coisas. Livro de Salmo de número 146, versículo 14. Pastor, mas o senhor nunca leu tanto versículo assim, hein? Não, eu preciso que você entenda. Eu preciso que nós saiamos daqui nesta noite entendendo. Já falei, se você não quiser abrir a Bíblia, não precisa, fica tranquilo. 146, vamos lá, versículo 14. 146, versículo 14. Consegue colocar? Será que eu marquei errado aqui? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não, desculpa, 145. Salmo 145, versículo 14. O Senhor ampara todos os que, e levanta todos os que estão. Quem está me entendendo, diga amém. Então você que está aqui nessa noite, pastor, eu errei, eu caí, pastor, eu me desviei, pastor, eu pequei, pastor, eu estou mal. Está ali ainda? O Senhor ampara todos os que estão, todos que caem, e levanta todos os que estão abatidos ou todos os que estão caídos. E isso é uma verdade.
Davi errou, Davi pecou, mas Davi estava abatido. Vem Deus e levanta Davi de novo. Sansão errou, Sansão pecou, mas a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer, porque a força estava onde? No cabelo. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Ei, nesta noite, tem algum cabelo aí que está voltando a crescer nessa noite, mas não é cabelo físico, não é cabelo humano, mas é espiritual aquilo que eu estou dizendo nesta noite. Deus começa a te levantar hoje, Deus começa a te restaurar hoje. Você que estava abatido, você que estava caído, Deus começa a te levantar hoje para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então receba nesta noite esta palavra da parte do Senhor. Mas lute, queridos, não vamos sermos abatidos, não. Não vamos deixar nos abater, não. Vamos para cima. Vamos para cima, vamos sermos resilientes. O vento veio, deitou você, sim, mas as suas raízes continuam fincadas, continuam plantadas no mesmo lugar, na mesma terra, no mesmo endereço. Mas o vento já passou, a tempestade já passou. Se coloque de pé de novo, se levantem de novo diante do Senhor, diante de Deus, porque Ele é contigo, por onde você for e por onde você passar. E muitas vezes tem pessoas que vêm dizer para mim, dizer para você, olha, para você não tem mais jeito, você não vai conseguir mais, você não vai chegar sim, porque Deus é contigo. O vento passou, a tempestade passou, mas Jesus está te chamando para você se colocar de pé. Ah, pastor, para mim não tem mais jeito, o meu pecado é muito grande. A Bíblia diz que aquele que pecou, aquele que errou, mas deixa de pecar. A Bíblia diz que alcança o quê? Misericórdia. Então a misericórdia de Jesus já nos alcançou. Porque todos nós, queridos, somos pecadores, todos nós somos falhos. Simplesmente escolha nessa noite, como Maria escolheu, escolha a melhor parte, escolha continuar, escolha estar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque são muitas opções, são muitos convites, é muita coisa que o mundo tem oferecido, queridos. E aos olhos humanos, aquilo que o mundo tem oferecido é bom. Olhou, gostou, mandou chamar, colocou a mão, cheirou, porque a Bíblia diz que Betseba era bonita. Quem está me entendendo, diga amém. A minha mãe vai fazer 102 anos para a glória do nome de Jesus. E ela diz um ditado muito antigo, que beleza não põe? Não põe. Não adianta. A beleza, queridos, vai passar. Aquele flertezinho, aquele negocinho, aquelas conversinhas atravessadas no Instagram, no Facebook, no Ads. Isso vai passar, isso vai dar ruim, isso vai dar errado. Mas quando você, ao invés de ficar, as madrugadinhas ali, aquelas conversinhas, de segunda intenção, se você pegar a tua Bíblia, se você abrir a Bíblia, quem está me entendendo, diga amém, queridos. Por que eu estou dizendo isso? É muita gente crente, é muito homem de Deus caindo por causa disso, de um relacionamento sexual, caindo por causa de uma noite de prazer. Não façam isso, não se vendam, não arrisque a sua salvação, não arrisque a sua casa, não arrisque o seu casamento, não arrisque, não arrisque. Seja verdadeiramente um servo do Senhor. Não estamos dizendo aqui que não erramos, que não pecamos, mas não arrisque aquilo que Deus tem dado para você. Não arrisque, não. Oh, meu Deus do céu. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Tem jeito para mim e tem jeito para você, porque Deus está conosco. Vamos ver aqui. O que está dizendo aí? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Isso é o refrão de uma música, ou é uma música, né? Isso é uma música. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não o quê?
desesperados. Próximo. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você pode até cair. Eu posso até cair, queridos. Mas não seremos o quê? Destruídos, porque Jesus Cristo está com você. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos levanta todos os dias. Só precisamos fazer o quê? Nos mantermos de pé. Precisamos nos mantermos de pé, porque Ele nos ampara, porque Ele tem guardado, porque Ele tem nos sustentado. E eu quero encerrar essa pregação nessa noite, falando de 2 fundamentos. Você conhece muito bem. Se o conjunto puder subir aqui, pode subir. Por favor, em nome de Jesus. 2 fundamentos. Uma casa edificada sobre a rocha e uma casa edificada sobre a areia. Queridos, essas 2 casas, elas estão no mesmo lugar, uma do lado da outra. Só que uma casa, quando foi construir ela, abriram o alicerce, colocaram ferragem, colocaram cimento, e as paredes subiram em cima do alicerce, em cima da rocha. É por isso que quando existe uma construção, os pedreiros aí podem falar melhor do que eu, tem então ali o baldrame, e depois tem umas brocas que elas vão 5, 6 metros, não sei, dependendo do terreno, até achar a terra firme, ou até chegar em uma rocha. Quem está me entendendo, diga amém. Joga-se concreto, cimento, muitas barras de ferro ali, e essa casa, ela é construída em cima deste fundamento, em cima desta fundação. Mas do mesmo lado, tinha alguém querendo economizar dinheiro na construção. Construiu uma casa exatamente igual, mas não fez fundamento, não fez nada, não colocou, e construiu essa casa sobre a areia. E a Bíblia diz que quando vem o vento e quando vem a tempestade, a casa que foi construída sobre a areia, a Bíblia diz que ela faz o quê? Ela cai. Mas a Bíblia está dizendo para nós nessa noite que aquele que está de pé, cuide para que não. Então aquele que cai, é porque o seu fundamento, você está sendo construído, ou você foi construído sobre a areia. E nesta noite é tempo, se precisar, se preciso for, derruba essa construção. Derruba essa construção hoje. Faça os fundamentos. Faça o alicerce. E comece a construir tudo de novo. É melhor você derrubar esta construção e de repente você conseguir aproveitar ainda algumas coisas dessa construção que vai ser derrubada. Você sabe muito bem que é assim. De repente uma madeira, uma telha, alguns tijolos. Mas se essa casa que sou eu e sou você, se Jesus Cristo não pode morar dentro dessa casa, se Jesus Cristo não pode morar dentro dessa casa, se autodestrua e peça para Jesus te fazer de novo. Peça para Jesus construir esse vaso de novo, para construir esse vaso outra vez. Não é vergonha, queridos, nem para mim e nem para você, entender que nós estamos andando para o caminho errado, que muitas vezes nós estamos caídos, que muitas vezes nós fomos abatidos, mas não destruídos. Você foi abatido, você caiu, mas você não foi destruído, porque a minha Bíblia diz, e a sua também diz o seguinte, que quanto existir fôlego de vida, ainda há o quê?
esperança. Enquanto existir fôlego de vida, ainda há esperança. Deixa Deus cuidar de você nessa noite. Deixa Deus fazer aquilo que Ele precisa, aquilo que Ele quer fazer na tua vida esta noite. Eu sei que muitas vezes, se eu fizer o apelo para você vir aqui na frente, mas vão saber que vão saber que eu caí, vão saber que eu fui abatido. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.